Olá a todos, a todas e todos. Para mim é gosto estar aqui com vocês para compartilhar minha pesquisa, escutar e ver a voz. E graças por por suas palavras, Maria, e graças por la invitação. E, bueno, eu vou apresentar, como Maria falou, projeto que se chama Masturbar, que se converteu em livro, que é o pulso que cai as tecnologias do toque. E eu vou falar como portunhol, pouco selvagem assim, pero creio que podemos nos entender muito bem. E Maria, me vês? Sim, vou. Sim. Então, vamos às imagens. Sim, só um instante aqui. Pronto. Ah, espera. Vale. A ver, Fabi, quero verte mais. ¿Dónde estás? Sim, me vês, pero se não me vês, não é problema que eu falo contigo. Vale. Cadê? Sí, entonces ese es el masturbar. El masturbar para mí funciona como un microcosmos y también como un bar, una instalación donde yo hago una aula show o un class concert, que es como una lecture performance. Y yo hago en esa lecture performance una genealogía del resto desmuñecar. El resto desmuñecar es como hacer así con la mano, no sé si pueden verme. Sí. Pero es como la palabra viene de español, ¿no? Y quiere decir quebrar la muñeca. Es como en la lengua del colonizador, esa parte del puño, ¿no? Es como ser maricas, pero también es muchas cosas. Y yo voy como mostrarle como que esse resto se cambiou desde o século XVI hasta o princípio do século, agora que estamos nos 21, e como que se converte em resto do capitalismo touchscreen, que eu nomeio assim, não? Como o capitalismo touchscreen. Então, vocês podem mirar aí, essas imagens são como de la primeira instalação que eu hice como na exposição individual acá em São Paulo. Então, eu uso como um lighter para mostrar as imagens. Então, algumas imagens que eu vou mostrar hoje estão aí na instalação, outras não. Então, é como eu vou com esse lighter haciendo os restos e haciendo a genealogia del desmuñecar. Então, eu vou começar com essa imagem, que é a Vênus adormecida, não? É uma pintura hecha por Giorgino em 1500 e pouco, e podemos ver aí uma mulher dormida, não? Uma mano está como tapando a vagina e a outra está servindo como suporte para seu rosto, não? Para que durma bem. E temos aí como uma sábana por seu corpo, e atrás podemos mirar a natureza, não? Uma paisagem natural. E aí podemos ir para a outra. E essa outra é a Vênus de Urbino. A Vênus de Urbino é uma pintura hecha muito como uma aprendizagem para Tiziano, não? Que era seu mestre, era Giorgino. Então, ele hizo essa imagem e que é como na história canônica ocidental da arte, o primeiro desnudo, não? De uma mulher, e ela está desmuñecando. E em sua mano há como o buquê, ela é uma novia, não? Urbino era como uma imagem hecha para seu novio, que era desse reino de Urbino, não? Então, ela reproduz este mesmo resto na vagina, como tapando,
pero también puede sugerir una masturbación. En esta época, la masturbación era sugerida por la medicina, por la iglesia, para que las mujeres se quedasen fértiles. Entonces se creía que la masturbación incentivaba la fertilidad, ¿no? Pero solamente para las mujeres nobles. Entonces ahí atrás podemos ver sus criadas, ¿no? Como buscando por las ropas. Y ahí tenemos también un perro que representa la fidelidad. Y ahí después... Y esta imagen es hecha en contraposición a la imagen de la bruja. Porque cuando la Venus de Urbino fue hecha, era el auge de la caza a las brujas en la Europa. Y también fue un modelo de dominación utilizado en la conquista de las Américas y del Caribe, ¿no? Entonces, las mujeres campesinas, las mujeres que luchaban contra la creciente privatización de las tierras y el principio del capitalismo, eran representadas como las brujas, ¿no? Y las mujeres nobles era como el principio de la creación de la imagen de la mujer burguesa. Ahí también podemos ver como os diablos e as ninfas, ¿no? Também com todas as manos desmuñecando. E também os corpos santos desmuñecan, ¿no? Esto é uma pintura del mexicano, déjame ver su nombre que eu olvidei acá, Ángel Zaraga, ¿no? Que se chama Oferta Votiva. É uma imagem de 1912, é como mais para frente, pero podemos ver como esse resto se perpetua em diversos corpos. Puedes ir. E este é Luís XIV, não? Luís XIV está aí, se chama Luís XIV em armadura. Então, ao fundo podemos ver como todo o espaço que está sobre seu domínio. Em sua mão tem como uma luneta, onde pode mirar todo. E aí também este pequeno dedo, que em português se chama mindinho, pero em espanhol não sei como é, pero é como, podemos como imaginar a Luís XIV tomando champanhe, não? Assim como tendo seu dedo distante do resto da mão. Essa é uma outra princesa. Então, podemos ver que nos corpos nobres não há uma distinção de gênero para este resto. Ele aparece tanto em uma princesa como esta, como em Luís XIV. E é um resto que se repite depois por las cortes del Novo Mundo, não? Acá temos uma gravura de William Blake, que se chama La Europa Sostenida por África e América. Então, podemos ver que aí a mulher branca, que está representada como na Vênus, se apoia, ¿no? em las outras mulheres, tendo também sua mão desmuñecando. Esto é Condideu, ele era como o novio de Isabel, de la princesa Isabel, acá de Brasil, la hija de Dom Pedro II, ¿no? Então, também tem aí su mano desmuñecando. E esta é autorretrato da pintora modernista Tarsila do Amaral, de Brasil, não? Que também é de 1922. Em 1922, a palavra desmuñecar se converte em uma maneira de chamar um homem que se comporta como com restos efeminados. Então, agora vamos ver como que se passa, não, desse resto que é um resto nobre, hasta se converter a um resto que é afeminado, não? Sí, essa também é como uma imagem da vanguarda russa que tem aí como uma marionete, não? Pero também com uma vestimenta que parece também muito os espartilhos ingleses, não? Pero com toda essa coisa de um futurismo.
Y ahí entramos en un punto donde hay como, donde se pasa, ese resto se pasa a ser conectado com a feminilidade frágil e com a loucura. Essa imagem é do final do século XIX, 1800 e pouco, e ela retrata uma lesão clínica de Charcot no Hospital de la Salpêtrière, na França, não? Charcot foi como a figura que inventou, podemos dizer assim, a histeria como uma doença exclusivamente feminina. E ele demonstrava nessas classes, não, para médicos, alguns dias da semana era para pessoas leigas também. E há resto que não é exatamente o desmunhecar, pero é a contractura. A contractura é sintoma da histeria e consiste, como vocês podem mirar na imagem, em gesto muito paradoxal, porque é como soco, não? Pero é para o outro lado. E também a mulher tem su ventre projetado para frente, não? Aí também ao fundo da imagem, não sei se é possível mirar, pero há quadro dentro do quadro que é o arco da histeria. E então também no arco as mãos estão com o mesmo gesto, não? Acá temos também, puedes ir. Acá temos como esta imagem retrata Pinel antes do Hospital de la Salpêtrière se converter em hospital para as histéricas, não? Que já estavam ali também os loucos e a mulher com a mão desmunhecando. Essa também essa é como a capa da iconografia de la Salpêtrière. Não sei se pode um pouco mais grande ela, ou se é possível. Então, está bem assim. É como uma iconografia artística e medicinal de la Salpêtrière, não? Então, podemos, nestas imagens, há fotografias de todos, como Charcot faz uma coreografia de los restos histéricos. Este, por ejemplo, es el delirio melancólico, que es como cuando termina el ataque histérico, tem fases, ¿no? Charcot mostra todas as fases que existem no ataque, e este é quando termina. Então, la Agustine, essa é a Agustine, que era uma paciente que aparece muito nas imagens. Então, ela também desmunheca, não? E acá há uma imagem muito curiosa, porque já não tem mais o contexto hospitalar, não? É como fundo fotográfico que poderia ser uma capa, uma pantalla de revista, não? De magazine. E temos aí como se ela, toda a complexidade da histeria, que ela como que posa, não? Para a foto, para aparecer na imagem. E acá também o estado normal, neste estágio, não está tendo ataque histérico. Então, podemos ver que o humano está na cabeça, como se isto fora como próximo do cérebro, não? Então, é como o normal. E o tratamento para a histeria, além además de toda essa coisa que Charcot hacía, não, que não era exatamente para curar, pero para mostrar uma verdade sobre uma doença, era a vibração. Então, toda a tecnologia de vibração foi inventada para curar a histeria. É claro que não era como um vibrador como este, não. A princípio era a mão do médico que hacía como a titilação clínica, que se dava o nome para a masturbação como titilação, para que o médico não se quedasse como cansado, exausto de tanto masturbar a paciente, se inventou a vibração mecânica, não? Esto é como um vibrador hecho por feministas de los 90,
y que tiene este rub, ¿no? Que es como si fuera una manito a más para tocar el clítoris, y no solamente un modelo de dildo, ¿no? Que reproduce el modelo de pene. Acá es como una propaganda de chocolate que también tiene como una mujer teniendo un ataque histérico. Y ahí lo que pasa es que ese gesto va hasta las pantallas de la revista Vogue. La revista Vogue surge en Nueva York en 1920 como una revista para mujeres burguesas, ¿no? Un boletín de moda y de comportamiento. Y antes mismo de tener imágenes fotográficas, las ilustraciones todas están desmuñecando, ¿no? Entonces, ahí está, aparece cuando viene la imagen, esta modelo es una modelo muy famosa, estadounidense, y también está ahí con este gesto que pasa, ¿no? De un gesto que viene de una doença, de la histeria, con cuestiones ahí totalmente conectadas a la sexualidad, pasa a ser a representar una feminilidad burguesa, ¿no? Y frágil. Pero lo que pasa es que la revista Vogue, estamos ahí, esta imagen debe ser de los 60 o un poquito menos. Con la danza Vogue surge como una manera de subverter esta gestualidad, ¿no? Surge como por cuerpos afrohispánicos en Nueva York también, que empezaban a danzar el Vogue muy inspirados por esta revista, ¿no? Entonces, este es Willie Ninja, es un danzarín que coreografó el clip Vogue de Madonna del principio de los 90, ¿no? Que también se vuelve un gesto como muy popular ahí, pero fue por esos cuerpos que los crearon, ¿no? Como una performatividad que decía, sí, yo puedo pegar este gesto, mezclarlo con street dance, con movimientos de hieróglifos, de rito y ginástica, y poner en movimiento, y ahí el gesto se convierte en una otra cosa, ¿no? Como una afirmación. Esta es Linda Quebrada, es una cantante trans de Brasil que también habla en sus canciones como yo puedo ser afeminada y puedo manifestar mi feminilidad, no es una cuestión, ¿no? De mi cuerpo, puedo hacer lo que quiero con él. Y bueno, y ahí ya llegamos en otro momento, ¿no? de la pesquisa, que es más conectada al principio del siglo XXI, el capitalismo touchscreen que yo nomeo, ¿no? Entonces podemos ver ahí cómo que la tecnología Wi-Fi se apropria de la energía vital. Podemos ver nessa imagem como que la marca Wi-Fi es como se apropria, ¿no? del símbolo yin-yang, que es como los principios femeninos y los principios masculinos, pero es como si fuera el equilibrio de las energías, ¿no? Y como que la tecnología que usamos todos los días, ¿no? Está implicada en pegar nuestra energía vital y convertirla en comunicación, ¿no? Entonces, cada vez más el gesto de hacer se convierte en se comunicar. Entonces, incluso podemos sentir la vibración, como está ahí también, se está en los vibradores que sirven para la masturbación. El celular también, obviamente, podemos usarlos para masturbarnos, ¿no? Hay como aplicativos que regulan la vibración del celular. Podemos acoplar objetos en celular y usar para la masturbación. Pero hay toda una lógica ahí de apropiación. Cuando escuchamos, ¿no? El celular vibra, es como inmediatamente
nos quedamos como nosso desejo está implicado, não? Para ver que é essa mensagem, que tenho que fazer agora. Então, é como poder resolver todo com o resto da mão. Puedes ir. E essa também é uma imagem que há em masturbar, como que conectar-se, não? Conectar-se pode ser também como há de ser, não? Como conectar-se a si mesma por la masturbação e como que a sexualidade tem tudo que ver com a energia vital mesmo, não? Então, como podemos devemos, não, estar atentas a isto de conectar, porque esse símbolo também é como tem essa forma triangular. Então, eu la puse aí, conecte-se. E creio que é isto. Essas imagens nem todas estão em masturbar, porque em minha tese de doutorado eu também há um capítulo que se chama Desmunhecar, onde eu hablo sobre isso, de desenvolvimento mais. Pero creio que lo que tenho para compartilhar é esto. Y muchas gracias por escuchar. Y los ricos, mierda.